Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez na comunidade Hebron. Só que hoje no primeiro culto, na primeira reunião do ano de 2016. E agora eu passo a descrever para vocês essa nossa primeira reunião. O tema será a proposta divina para o ano novo. Abram a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Como acabei de falar, um exemplo é a vida de Mateus, que era um fariseu, um cobrador de impostos, e deixou tudo, absolutamente tudo, e foi um dos discípulos dos 4 evangelhos que seguiu Jesus na sua trajetória, no seu ministério de redenção durante os 3 anos que ele passou entre nós. As dispensações de Deus nos ensinam muito bem essas passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento e para onde queremos chegar. Por isso, então, agora fiquem com essa ministração. A proposta divina para o ano novo. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Que Deus esteja com vocês. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Jesus disse, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Esta é a nossa primeira reunião em 2016. E nós estamos reunidos para servirmos espiritualmente nosso Pai, por meio de Cristo Jesus. E eu creio que este é um momento muito importante para pensarmos no que Ele espera de nós, de nossa vida cristã, neste ano que se inicia e sempre até a volta de Jesus. Ainda mais que nós sabemos que a volta de Jesus está mais próxima do que imaginamos. Nesta noite eu gostaria de tratar sobre 3 coisas. Eu quero explicar sobre 3 atitudes que Deus espera que tenhamos como seus filhos. Nós vamos tentar encontrar algumas verdades no texto, verdades que nós precisamos crer. E nós vamos desenvolver ações espirituais que nos ajudarão em nossos momentos de oração, principalmente vocês que anotam. Porque quando vocês estiverem orando, vocês poderão orar de acordo com aquilo, de acordo com esta trajetória, de acordo com essas ações. Na verdade, nós vamos ficar dentro desse texto e do seu contexto, que envolve Mateus capítulo 5, 6 e 7. E dentro desses 3 capítulos, eu vou escolher um texto, uma parte deles, onde nós vamos meditar. Porque meditar no capítulo 5, 6 e 7, com tantos assuntos, nós não sairíamos daqui, creio que durante um ano. Jesus inicia esta frase usando uma conjunção que traz uma ideia
de conclusão. Conclusão de um pensamento, de um assunto. Quando ele diz, portanto. Mas ele usa uma locução também, no versículo 25, quando ele diz, por isso. Que também dá a ideia de conclusão de um assunto. Vocês estão vendo lá? Ele também usa uma conjunção também, portanto, no versículo 31, ele diz, portanto, reticências. Então, no versículo 29, ele usa essa expressão mas, também para mostrar alguma coisa. Essa conjunção adversativa. Mas, sempre que aparecem essas coisas nos textos, é muito importante cifrar. Cifrar é música. Grifar. Porque, na verdade, essas conjunções ou locuções chamam-nos a atenção para ideias, para pensamentos muito importantes que afetam a nossa vida cristã. A proposta de Jesus no versículo 33, ao concluir seus pensamentos, que nós vamos olhar, ele faz 3 propostas. E eu gostaria que vocês observassem. A primeira delas é, qual é? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A segunda proposta, ligada à primeira, eu não deveria nem separar, mas separei. Buscar o quê? O que Deus quer. A primeira, então, qual é? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E a segunda? Buscar o que Deus quer. E a terceira? Confiar nas suas provisões. Aí eu pergunto, quando e onde nós devemos praticar essas coisas? Em que circunstâncias nós devemos praticar essas coisas? Tanto nas adversidades, como em momentos tranquilos. Eu não sei o que você está passando agora. O momento agora para você é um momento de intranquilidade? Talvez seja. Mas você não pode esperar que as coisas melhorem para você praticar essas coisas. As bênçãos de Deus na sua vida dependem de 2 coisas importantes. Colocar o seu reino em primeiro lugar e buscar o que Deus quer. Então, é necessário que respondamos a 2 questões. A primeira delas é, o que é o reino? Jesus diz, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E aí nós perguntamos, o que é o reino? Quando você vai a um dicionário,
e digita ou lê, pesquisa sobre a palavra reino, você vai descobrir algumas coisas assim: soberania, domínio, poder e jugo. O reino de Deus é tudo isso. O reino de Deus é a sua soberania. O reino de Deus é o seu domínio. O reino de Deus é o seu poder de atuação. E o reino de Deus é um jugo. Há quem pense que o cristianismo retira de nós todo o jugo, mas não é verdade. O próprio Senhor Jesus disse: tomem sobre vocês o quê? O meu jugo. Qual era o jugo que ele carregava? Senão o da soberania de Deus, senão o do domínio de Deus. Algumas pessoas pensam que estão dentro do reino de Deus porque executam algumas atividades religiosas. Mas elas se enganam. Por quê? Elas não se colocam, elas não percebem, e elas não permitem que Deus tenha o domínio sobre elas. Elas não se sentem como escravos, como servos de Deus, como pessoas submissas a alguém que é soberano. Muitas pessoas me dizem: Walter, eu antes era muito abençoado por Deus, mas agora não sei o que acontece. Será que você já não tem mais aquele discernimento? Aquele desejo de estar debaixo do domínio, da soberania? Você não tem mais o reino de Deus como um jugo? Por falar em jugo, algumas pessoas aqui talvez não saibam o que ele é. Se você morou no interior e tem esse sotaque inglês que nem eu tenho, de porta, mir, 2000, se você tem esse sotaque, você vai se lembrar de carro de boi. Geralmente o carro de boi, ele é puxado por parelhas. O que é parelha? São dois bois de lado a lado. Mas o boi não é que nem o cavalo, tão inteligente que nem o cavalo. O boi é sossegado. Se você larga, ele vai indo para lá, um para cá, outro para lá. E você não domina. Então coloca-se sobre o pescoço dos animais um travessão e faz uma amarra com corda, e aquilo fica apoiado na cabeça do animal, para eles se manterem no trilho, ou de cima ou de baixo. O carreiro, ele tem uma vara que nós chamamos de lança, e na ponta você afia um ferrinho, ou a própria vara, onde você cutuca a perna do animal, ou a virilha dele. Só dá uma cutucadinha, porque o boi também tem mania de parar para ruminar. Então você cutuca e o boi anda. A canga, então, é que mantém os animais em obediência e na direção correta. Eles obedecem o seu dono.
Esse é o seu jugo. Nós temos um jugo. E nós temos alguém que nos ferroa, que é o Espírito Santo. Quando você começa a querer sair fora, o Espírito de Deus vem e fala. E como fala? Nós temos a palavra de Deus, que também é um ferrão. Ela é considerada uma espada. E a espada faz cortes, machuca até. Tanto que a palavra de Deus diz que Deus faz a ferida e Ele mesmo cura. Então o reino de Deus é isso. Se você está numa situação difícil ou numa situação boa, não importa como você está, você tem que entender que tem que estar sob o controle de Deus. Isto é, se você é realmente um verdadeiro cristão. Do contrário, você irá só reclamar, murmurar, dizer que nada vai melhorar, e nós vamos discutir isso. Mas nós temos a segunda pergunta. O que Deus quer? Uma coisa é você dizer, eu amo a Deus, Deus sabe que eu amo. Eu já vi muitas pessoas dizendo isso. Mas eles nunca fazem o que Deus quer. Eles fazem sempre o que querem. E a bem da verdade, muitos, por não entenderem, por não se aprofundarem no reino de Deus, nunca descobrirão o que Deus quer que seja feito. E algumas pessoas, se não muitas, porque poucos são chamados, ou muitos são chamados, e poucos são escolhidos, significa que muitos nunca entenderão o plano de Deus para as suas vidas, porque não buscam. Então não basta simplesmente dizermos, eu quero que o teu reino esteja sobre a minha vida, mas eu tenho que demonstrar que ele está, por meio das coisas que eu faço. Se você diz que é um esposo devotado, antes de ficar no bar, você vai para casa. Porque você tem uma família, você assumiu um compromisso com a sua família. Todo filho responsável liga para os pais dizendo, eu estou em tal lugar. E se quiser passar aqui, pode passar aqui, eu estou. Ele quer honrar seus pais. Ele tem orgulho de seus pais. Ele quer que seus pais tenham um coração tranquilo. Assim é com o patrão, assim é com o empregado. Em todo o tempo nós queremos descobrir como nós podemos ser pessoas dignas e ao mesmo tempo darmos prazer a Deus pelas nossas atitudes. Fazendo o que Deus quer. E todas as vezes que nós fazemos o que Deus quer, nós podemos esperar da sua parte benefícios. Você pode ter certeza
que se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e procurar fazer a vontade dele, Deus sempre abençoará a sua vida. E eu não estou falando só de coisas na eternidade, eu estou falando de coisas aqui na terra, para nos dar provisão, a fim de que perseveremos a caminho da eternidade. Mas o que é que Deus quer? Se você está com a sua Bíblia aberta, existem aqui, só nesse capítulo, pelo menos umas 20 coisas que Deus quer. E se você ler uma semana Mateus capítulo 5, 6 e 7, todos os dias, você vai saber qual é a vontade de Deus dentro dessas situações. Muitos cristãos dizem, não sabia o que fazer, porque Deus não fala comigo. Está aqui o que Deus quer que você faça. A primeira coisa que Deus quer que você faça, é que você aprenda a praticar as bem-aventuranças. Essa é a primeira coisa. Porque todas as ações que estão aí, que virão, é resultado da prática das bem-aventuranças. E eu dei uma série sobre elas, explicando como nós devemos praticar. Jesus, ele disse que a pessoa pobre é feliz. Mas não é pobre de dinheiro, é a pessoa que reconhece a sua carência de Deus. Ela é espiritualmente pobre. Senhor, eu não sei como agir dentro desta situação, porque eu não tenho condições espirituais para suportar essa pressão. E então a segunda, ela chora a sua incapacidade. E a pessoa que reconhece a sua incapacidade, ela chora, isto é, ela reconhece, ela apresenta diante de Deus e diz, Deus, eu não sei como agir. Mas ela não fica só nesse patamar. Ela diz, Deus, eu sei que eu vou descobrir como agir, porque eu vou entregar ao Senhor os meus direitos. Então ela é humilde. Ela diz, eu não vou agir por convicções próprias, por ideias próprias, por desejos próprios, mas eu vou agir de acordo com o que eu perceber que o Senhor me mostrar. É isto que é ser humilde. Por que eu estou agindo assim? Porque eu tenho fome, eu tenho sede das coisas corretas. Eu tenho vontade de fazer o que é correto. E eu sei que toda pessoa que fizer o que é correto, o Senhor as deixará satisfeitas, segundo Mateus capítulo 5, verso 6. Se na situação envolve pessoas, Senhor, me ensina a ter misericórdia. Mas misericórdia com justiça.
Porque há pessoas que querem ser boazinhas e atrapalham o trabalho de Deus. Algumas pessoas me questionam, mas o amor de Deus é incondicional. Ele não nos deixa de amar mesmo que erramos. Deixa sim. Porque a Bíblia fala que Deus odeia. A Bíblia diz que Deus rejeita. Ele não olha mais para esta pessoa. A vontade de Deus é amar, mas Ele não pode, porque a pessoa não quer o seu amor. Por isso, que em qualquer situação, o nosso coração, o nosso interior, deve ser puro. Nós não devemos lidar com as situações visando interesses, mas devemos visar os interesses de Deus. Por isso que Jesus disse que quando você tiver que responder alguma coisa, a sua resposta deve ser sim, sim e não, não. Eu não sei se vocês estão comigo. Eu estou lendo aqui as bem-aventuranças, dando um repasse. Uma vez que meu coração é puro e eu viso o reino de Deus, naturalmente eu vou trabalhar pela paz. A paz não é ficar dizendo para as pessoas, fique tranquilo, tudo vai mudar. Não. Você tem que se apegar a Deus. Você tem que ouvir Deus. Não é chegar até as pessoas e dizer a elas, fique tranquila, Deus vai te abençoar. Isso você não sabe. Porque a pessoa pode não estar sendo obediente. Como é que o companheiro de seu filho pode chegar para ele, olha, eu sei que você aprontou, fica tranquilo, vai para casa que teu pai vai fazer uma festa quando você chegar lá. E então ele entra em casa e o pai está esperando com a cinta na mão. Merecidamente. Nada como uns belos vergões nas partes glúteas e a retirada de alguns prazeres para as pessoas tomarem juízo. E se na situação você tem que lidar com isso, você tem que conduzir as pessoas a Deus e a própria situação. Isso é paz. No entanto, pode ser que você venha, devido ao seu testemunho cristão, sofrer aborrecimentos, perseguições, rejeições. E então Jesus disse, não mude o seu comportamento por isso. Se sinta feliz quando por minha causa vocês forem perseguidos, rejeitados, injuriados e tantas outras coisas assim. Em cada situação eu tenho que avaliar deste modo. As bem-aventuranças não estão escritas simplesmente como uma linda ou lindas frases, mas elas compreendem um modo de agir extraordinário, sobrenatural, que define o cristianismo. E onde nós devemos praticar o que Deus quer? Se você examinar os versículos 13 ao 16, ele fala que nós somos sal e luz. Eu não vou ler, mas só para vocês se localizarem.
Então nós temos que praticar as bem-aventuranças diante da razão de se realizar as obras de Deus. Por que eu tenho que fazer as obras de Deus? Algumas pessoas chegam aqui no domingo e fazem algum trabalho e dizem, realizei a obra de Deus. Mas eu pergunto, alguém olhou para o seu trabalho e glorificou a Deus? Se isso não acontece, alguma coisa está errada. Se quando eu venho comunicar a palavra de Deus, e vocês não podem glorificar a Deus, ou sentir mais respeito por Ele, então alguma coisa está errada em minha vida. Há pessoas que dizem, não, agora eu vou assumir alguma coisa na igreja, porque quem sabe Deus vai me abençoar. Não é assim não. Eu não faço as coisas só para Deus abençoar. Eu faço as coisas para que vocês possam ter paz. E eu também, que nós possamos estar ligados em Deus. E glorificarmos a Deus por quem Ele é e por que Ele faz. Os versículos 27 ao 32 falam de relações sexuais ilícitas. Adultério. E a palavra adúltero aqui não se refere apenas a casais que praticam sexo ilícito, mas também a aqueles que deixam Deus e se prostituem com outros deuses. Nos versículos 33 ao 37, a ênfase é o nosso compromisso com Deus. E Deus diz, Jesus diz, não fique jurando, simplesmente faça o que deve ser feito, diga o que deve ser dito, e não jure, confie em Deus. Se você falou a verdade, nós temos muito medo que as pessoas nos rejeitem. E começamos, eu juro. Diga firme, eu fiz isto, eu não fiz isto. Eu não acredito, o problema é teu. Mas não fique com longas. A sua atitude deve ser de compromisso com Deus. Se você repara os versículos 38 ao 42, Jesus ensina sobre o perigo da vingança. E eu não falei sobre o ódio. Nos versículos 21 ao 26. Jesus disse, não se vinguem, porque a vingança pertence a Deus. Nos versículos 43 ao 48, Jesus fala sobre o nosso procedimento diante dos inimigos. Ou não é isso? Não está aí na sua Bíblia? E o que ele diz? Que nós devemos orar por eles. Que nós devemos fazer o melhor por eles. Que nós devemos abençoá-los. Agora você começa a pensar, eu estou dentro do reino? Sobre a questão do adultério, se Jesus disse, quando você olha para uma pessoa, hoje em dia, do sexo oposto, e você tem o desejo de ter aquela pessoa, Deus diz, você praticou adultério. Se você olha para um inimigo e você tem ódio dele, aquele ódio significa que você está praticando homicídio. Porque Deus não julga
as ações, mas Ele é capaz de julgar as intenções. Essa é a canga. Nós estamos sob alguém que é capaz de conhecer cada sentimento, cada palavra, cada pensamento que está em nosso interior. Nossas palavras não chegaram aos nossos lábios e Deus já as conhece de antemão. Eu estou tentando mostrar o poder que existe no nosso Deus. Nos versículos 1 ao 4 do capítulo 6, Jesus fala do perigo que existe acerca do orgulho espiritual, quando nós praticamos uma generosidade falsa. Quando nós tentamos ajudar os outros para sermos reconhecidos. Há pessoas que se enchem de atividades religiosas para se mostrarem aos outros. Eles não fazem as coisas para glorificar a Deus. Eles estão atrás de uma fama. E Jesus disse: o que a sua mão direita faz, não deixe a esquerda saber. Os versículos 5 ao 14 do capítulo 6 falam sobre a prática da oração. Quem é que ora segundo o roteiro que Jesus deu? Todo mundo hoje, quando vai orar, acende vela, faz penitência, vai num lugar qualquer para buscar seus interesses. As pessoas não sabem mais exaltar o nome de Deus, não reconhecem mais a sua santidade, não querem ter o reino de Deus em suas vidas porque Ele os atrapalha. Eles não ficam felizes com as provisões diárias que Deus lhes dá em momentos de adversidade ou até de abundância. Eles não estão dispostos a perdoar pessoas. Eles querem continuar carregando mágoas. Eles continuam com desejos errados, sabendo que não é Satanás que os conduz ao mal, mas são seus próprios desejos, e eles querem continuar guardando esses sentimentos. E eles não dão a Deus a capacidade de dominar, de ser soberano, de executar o seu poder e de colocar sobre suas vidas o jugo. Quero que vocês saibam que o roteiro que Jesus deu no que nós chamamos de Pai Nosso, porque o que Jesus deu aqui não é uma oração, é um roteiro. Quando vocês orarem, vocês sigam este roteiro. É isso que ele disse. Nos versículos 16 e 18, Deus nos ensina como jejuar. Há pessoas que quando vão jejuar ficam com aquela cara de tristeza, que é para as pessoas perguntarem: o que você tem? Eu estava jejuando. Parece um filme de terror. Nos versículos 19 a 23, o que Deus quer se aplica no nosso discernimento sobre obter riquezas.
Como nós somos tolos em gastar tanto tempo de nossa vida buscando riquezas materiais e nunca ajuntando tesouros no céu. Quero que você saiba que toda pessoa mesquinha e avarenta não entrará no reino do céu. Não é errado trabalhar, juntar, guardar. A Bíblia ensina isso. Mas é errado viver só em função disso. Vocês querem saber mais o que Deus quer? Nos versículos 24 ao 32, Jesus fala da atitude dos pagãos. E é nesse texto que nós vamos meditar. No capítulo 7, versículos 1 ao 6, Jesus fala do perigo de condenar, de sentenciar pessoas. O perigo é tão grande que pessoas sem discernimento maculam a dignidade de alguém e se habituam com o hábito de condenar. Tanto que Jesus, na sua época na terra, disse: vocês sabem que eu estou fazendo isso pelo poder de Deus, mas vocês se sentem ameaçados e dizem às pessoas que é Satanás que está me usando. Quero que vocês saibam que se vocês pecarem contra Deus e contra mim, Deus os perdoará. Mas se vocês disserem que o Espírito Santo é o diabo, vocês nunca mais terão o perdão de Deus. Os versículos 7 ao 12 do capítulo 7, o que Deus quer? Ele diz: aquilo que você faz, você deve fazer aos outros, o quê? Faça aos outros o quê? Há pessoas que ficam o tempo todo esperando que alguém faça alguma coisa. Você viu, passou por mim, não me cumprimentou. Vira e vai atrás dele e cumprimenta. Mas você vai atrás de outra pessoa fazer fofoca, seu diabo. Ou não é assim? Aquilo que você quer que te façam, faça aos outros. Esse é o reino. Ah, eu estou no reino. Você está? Os versículos 13 e 14 do capítulo 7 falam de um caminho largo e um caminho estreito. O caminho largo é cheio de religião, de tantas coisas. Todo caminho leva a Deus, mas no caminho estreito só existe um que leva a Deus, é Cristo. Os versículos 21 ao 23 falam que um dia haverá um grande julgamento. E mostra quem entrará no reino de Deus. Não são aqueles que reconhecem apenas o senhorio, a soberania, o domínio, o poder e o jugo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqueles que fazem a sua vontade, isto é, aqueles que querem fazer o que Deus quer.
ou que fizeram o que Deus quer. Jesus dirá: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e Senhor, e não fazem o que eu peço? Se você fizesse a vontade de Deus, muitas de suas síndromes, traumas, depressões não estariam mais na sua alma. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Digo isso por experiência própria. A minha infância não foi fácil. E chegou um ponto que eu explodi. Algumas pessoas me colocaram num divã de psicanalista. Eu não falava coisa com coisa. E tomava um remédio, faixa preta. Bendita a hora que eu conheci o Senhor Jesus. E então aprendi a fazer a vontade de Deus, porque tive bons mestres. E eu os ouvi. Eu não digo que aprendi tudo, mas digo que eu os ouvia e procurava fazer. Sabe o que aconteceu? É como quando você pega um copo com algum líquido sujo e coloca debaixo de uma torneira, e você abre a torneira, daqui a um tempo você olha, não existe mais água suja lá. Quando você começa a dar aos outros o que você gostaria de receber, você mesmo se purifica. Mas desde que você dê o que Deus quer que seja dado. Não é para fazer o que você pensa que deve ser feito. Os versículos 24 ao 27 falam do modo como nós construímos nossa vida na terra. No capítulo 7. Alguns constroem suas vidas sobre a areia e outros sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus. Porque Ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você constrói sua casa, sua vida, seu casamento, seus estudos, simplesmente sobre interesses pessoais, esse mundo muda tanto. Já você está perdido. E os versículos 28 e 29 do capítulo 7 fala de como nós temos que proceder diante do ensinamento do Evangelho, que é a autoridade de Deus. Jesus não ensinava como os outros ensinavam, ele ensinava como quem tinha autoridade. A maioria das pessoas dizem assim: eu penso. Mas Jesus não falava eu penso, eu sinto, eu acho. Ele diz eu afirmo. Com ele não tinha meia conversa. Ele não enganava as pessoas. E ele sabia colocar as verdades de Deus no dia a dia das pessoas. Todo o ambiente era preparado não só para as pessoas ouvirem o Evangelho e se achegarem a Deus, mas serem libertadas de seus pecados e de seus dramas pessoais. Ficar na presença de Jesus era sentir uma força extraordinária caindo do céu. E sair da presença dele era sair revestido de um novo homem, uma nova criatura. Como disse Paulo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Como alguém pode estar dizendo eu estou debaixo do reino, cheio de ódio? E essa pessoa condena aquele que tomou um copo de cerveja, um copo de vinho. Outros porque foram no cinema, porque foram no teatro.
Vocês sabem as esquisitices que existem na religião. Essa esquizofrenia. Essas vozes que falam tanto com as pessoas. Tem pessoas que não produzem nada, mas chegam numa reunião porque falam em línguas. Deus me usou. Usou o quê? Se ninguém te entendeu. Tenha santa paciência. Mas o texto que eu quero me prender com vocês está em Mateus 6, versículos 24 ao 34. Porque não dá para pegar tudo isso, eu só fiz um resumo para mostrar a vocês o que Deus quer. E cada área dessas que nós vimos abrange nossas vidas. Se eu não posso condenar meu irmão, eu tenho que amá-lo. Porque se eu condená-lo, eu estou condenado. O modo como eu sentencio a pessoa é o modo como Deus irá me sentenciar. No versículo 24 do capítulo 6, então nós sabemos que precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e o que mais? Buscar o que Ele quer e confiarmos nas suas provisões. Mas agora não está entrando dinheiro, eu estou tão desanimado. Irmão, você quer um conselho? Faça a vontade de Deus, nem que for para você ir a pé. Por quase um ano, eu saía da Vila Ipujuca. Alguém conhece a Vila Ipujuca, Largo Tito? Alguém conhece aquela região? Eu ia de lá a pé a Marechal Deodoro, fortalecer pessoas. Parecia que aquilo nunca ia passar, até que Deus começou a virar as coisas. O povo de Israel ficou 450 anos no Egito, até que sentiu vontade de ouvir e de buscar a Deus. E então Deus levantou um libertador. Então Deus diz no versículo 24, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Então Jesus foi firme. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por que ele está falando isso? Porque todo ser humano tem que decidir em algum momento o que ele quer da sua vida. Deus não vai tirar o nosso dinheiro. Na verdade, o que Deus quer fazer é nos dar saúde para conseguirmos o sustento. Mas quando uma pessoa se torna mesquinha, rouba a Deus, não dá a Ele o que é dele. Vocês sabem o que eu estou dizendo? Como esta pessoa pode dizer que é servo de Deus?
Como esta pessoa pode dizer que ama a Deus? Ela é mentirosa. Ela serve à riqueza, que era chamado naquela época Deus Mamon. Deus diz qual é o sentido da sua vida? É buscar a Deus, ter uma vida digna com Ele. E acreditar que Ele vai capacitar você para ter riquezas, sustento, vida digna. Ou você vai rejeitar a Deus e vai buscar sustento, dignidade e riqueza por conta própria. Só que os resultados de se colocar debaixo da direção de Deus, ou debaixo da direção do poder que você dá ao dinheiro, os resultados serão vistos por um período de tempo. Você poderá se sentir feliz, mas isto acarretará na sua vida uma desgraça, e você promoverá uma desgraça à sua descendência, porque você não os ensinou como deveria lidar com as riquezas. Não sei se eu estou falando certo. Vocês entenderam o que eu disse? Depois do primeiro do ano é assim mesmo. É muito porre, sabe? Então o que Jesus disse? Você deve ser escravo de Deus ou escravo do dinheiro. Você tem que optar. E então Jesus vai começar a dizer: quando você se torna escravo de Deus, você vai ter que lutar contra a preocupação de um modo diferente daquele que é escravo do dinheiro. Nos versículos 25 ao 30, então Jesus, após dizer, você tem que optar, e ele explica a razão, por isso. Ele conclui, e ele diz, por esta razão, eu digo a vocês, 2 pontos. Não se preocupem, ele dá uma ordem, uma proposta. Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. 2 pontos. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, portanto, todavia, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode cumpridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor
e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. O que Jesus está dizendo? Esse é um texto sobre preocupação. Eu já vi pessoas dizendo assim, mas a igreja não enche minha barriga. A igreja não tem como encher tua barriga. A igreja tem que ensinar você a confiar em Deus. E se você diz uma frase como essa, é porque você já não é cristão mais. Ou nunca foi. Porque você é a igreja. O que você dirá a uma pessoa que está com problemas emocionais? A igreja não resolve esse problema. Então você é um imprestável também. Nós estamos diante do grande Senhor, daquele que domina, daquele que criou os céus e a terra. Eu creio nisso de todo o meu coração. E nós podemos sair daqui completamente diferentes. Jesus diz, não se preocupem com o quê? No versículo 25, vocês não estão comigo, vocês estão olhando para os meus olhos verdes. Não se preocupem com o quê? Com a comida, com a bebida e com a roupa. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo que você não deve comer, não deve beber, não deve se vestir. Ele está dizendo que todas estas coisas são necessárias. Jesus nunca andou pelado. Jesus, quando as pessoas ouviram seu sermão, e os discípulos falaram, vamos mandar embora. Não, vamos alimentá-los. Jesus por 2 vezes multiplicou pães e peixes. Grandes ensinamentos do Senhor aconteceram quando ele estava comendo e bebendo. Jesus gostava de comer e beber. A mulher disse, se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, ficarei curado. Então ele não estava pelado. Ele usava uma túnica de rabino. Ele era rabino. Era identificável. Ele era um professor. Jesus não está dizendo que você não pode ter roupas, que você não deve comer, que você não deve beber. Mas ele está dizendo, se você se escraviza ao dinheiro, com certeza você vai viver em função dessa preocupação. Mas se você se tornar um servo de Deus, você terá que controlar essa preocupação, porque ela vai escravizar você. Tem gente que não vem à igreja porque o vestido ou a calça não está do seu modo adequado. O mês passado eu já fui com essa camisa, imagine, vão me ver de novo. Nem lembro. Por isso que eu venho de camisa branca sempre. Há pessoas muito preocupadas.
O povo de Israel saiu do Egito e começou, mas comer esse maná, eu quero carne. E Deus deu carne para eles. O resultado qual foi? Começaram a desobedecer e morreram no deserto. Essas três coisas representam as solicitudes da vida, os desejos, o sustento. Deus sabe que nós precisamos de uma vida digna, mas Deus não quer que você seja escravo dessas coisas. Ele diz, faça a vontade de Deus e eu vou dar essas coisas a vocês. É promessa dEle. Para aqueles que fazem a vontade dEle. Agora, repare os verbos. No próprio versículo 25 tem um verbo no futuro, verbos. Repare a expressão, será. No versículo ainda 25, será. No versículo 26, agora o verbo, vejam. E aparece ainda, será. No versículo 28, vejam. O que ele está fazendo aí? Ele está dizendo, olhem para certas coisas que vocês não estão acostumados a olhar e observar. Ele diz, será que a vida não é mais importante do que a comida? A palavra vida aqui é toda a área psicológica. Se você não cuida da sua área psicológica, o seu corpo vai responder desordenadamente. A alma é a parte vital que anima o corpo. O corpo está sujeito ao quê? Aos desejos da alma. Mas nós sabemos que a alma está enferma, porque ela é pecadora, ela não ama a Deus. Ela precisa estar debaixo da influência do Espírito Santo que habita no nosso espírito. Quando a alma está debaixo da influência, o seu corpo então vai obedecer o que a alma está obedecendo à voz do Espírito. Toda aquela lista que eu falei para você, do ódio. Você começa a ter ódio de alguém, porque a sua alma está fazendo isso. E o seu corpo está manifestando marcas do ódio, sinais dele. Mas se a sua alma se submete ao Espírito Santo e à palavra de Deus, e você trata o seu inimigo como Deus quer, o seu corpo vai manifestar outra coisa. Aquilo que Jesus disse, manifeste a sua luz diante dos homens, para que eles, vendo suas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Cristianismo não é essa coisa de chegar lá, eu vim aqui receber oração. Isso não é cristianismo nem aqui, nem em Marte, nem em Plutão. Nem Alfa Centauro. Jesus então diz, será?
respondem, pensem. Ele está dizendo, pensem, reflitam. Vocês nunca pararam para pensar, vocês vivem para comer. Ele diz, será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Antes de você se tornar vaidoso com a sua comida e as suas roupas, sinta orgulho de servir a Deus. Faça com que sua alma e o seu corpo manifestem a glória de Deus. O salmista disse no meio da tribulação para sua alma, minha alma, volte para o teu sossego, porque o Senhor tem dado a você tudo o que é necessário. Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. E então ele diz, vejam, versículo 26, vejam o quê? Os passarinhos que voam pelo céu. O que eles fazem? Não semeiam, não colhem, nem guardam. No entanto, o Pai cuida deles. Deus não está dizendo para você ser passarinho. O que Deus diz, olha, quando Deus criou os passarinhos, Deus os criou para serem passarinhos. Deus colocou um instinto na vida deles e eles vivem dessa maneira. Quando Deus criou vocês, seres humanos, homens e mulheres, Ele os criou à sua imagem e semelhança, para vocês serem filhos dEle, servos dEle, glorificarem a Ele. Mas o que vocês fizeram? Vocês deixaram de ser servos de Deus, para serem outra coisa. Um passarinho não se transforma num leão, e um leão não vira passarinho, mas o ser humano vira em uma porção de outras coisas inacreditáveis. Paulo fala isso em Romanos 1. Vocês rejeitaram a glória de Deus, e a mente de vocês se tornou emporcalhada, desaprovada. Hoje nós estamos aí dizendo, não, o terceiro sexo é normal. Não é. A Bíblia é clara, não é minha opinião, é a Bíblia. Homossexual não vai para a eternidade. Qualquer tipo de droga que tira a sanidade das pessoas, o impede de entrar na eternidade. Vocês leram práticas sexuais ilícitas, impedem o homem de entrar em contato com Deus. O que Deus quer? Se você é uma pessoa que vive preocupado e está desanimando, abra os seus olhos. Você está se tornando escravo de quem? Deus escolheu você para ser um servo dele. E acredite no poder de Deus. Faça a vontade de Deus e acredite no poder dele. Acredite. Jesus disse, será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Claro que valemos. Se Deus cuida deles, não cuidará de nós.
No verso 28 ele diz: vejam como crescem as flores do campo. Deus deu um dia só para algumas ervas. Elas vivem um dia e enchem um campo de glória, de perfume. Nós vivemos a vida inteira e emporcalhamos a nossa vida. Vivemos 70, 80 anos, uma verdadeira mentira, uma hipocrisia, não somos transparentes, não demonstramos sinceridade, honestidade, dignidade, elevação. Vamos à igreja como se fôssemos a um teatro. Dizemos em casa: tá bom, hoje eu vou, tá bom, hoje eu vou. Chegamos aqui de qualquer jeito, não percebemos que estamos debaixo do domínio e do jugo de Deus. Sequer prestamos atenção, sequer contrastamos nossas vidas com as verdades que lemos na palavra de Deus. Deixamos de chorar pelos nossos erros há muito. E temos a cara lavada de dizermos que Deus está nos abençoando. Não está. Nós precisamos mudar, meus irmãos. Nosso coração precisa de novo se aquecer na presença de Deus. Nós precisamos nos voltar para Ele, sejamos jovens, velhos, de meia idade, negros, brancos, bonitos, feios. Deus nos escolheu para sermos dele, para sermos filhos de Deus e para andarmos à semelhança de Jesus Cristo, seu único Filho. Deus diz: eu fiz a erva, e nem Salomão se vestiu com coisas tão finas. E então no versículos 31 e 32, Jesus adverte seus discípulos sobre a influência do paganismo, dos hábitos pagãos. Ele diz: se você for escravo do dinheiro, você se torna pagão. Por quê? Não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Se você está numa situação difícil, quem você está procurando para orar por você? E o que é que você está pedindo na oração? Soluções? É isso que faz o pagão. Você não acredita que Deus conhece suas necessidades? Deveria saber disso. Deus conhece as necessidades desta igreja. Muitas vezes eu e a Denise conversamos sobre a incredulidade de alguns irmãos, a mesquinhez, a avareza. Mas nós não deixamos estas coisas dominar nosso coração. Nós dizemos: Pai, nós estamos colocando esta obra nas Tuas mãos. Nós estamos fazendo o que o Senhor nos pediu. Nós estamos tentando ensinar essas pessoas a Te amar, a Te respeitar, a viver para Ti. A decisão é delas. Mas não deixe o meu coração se tornar poluído. Não me deixe pregar por dinheiro, por fama, por prestígio. Eu quero glorificar o Teu nome. Eu não quero ser um pagão. Eu não quero usar a igreja para fins pessoais. Se a igreja quiser me abençoar, isso é uma decisão deles ou dela. Mas que eu não busque prestígio,
dinheiro, que eu saiba receber aquilo que o Senhor me dá com alegria. O obreiro é digno do seu salário, mas que eu não passe a enganar as pessoas, que eu não passe a manipular suas mentes, fazendo-os acreditar que o Senhor lhes dará tudo o que querem, porque isto não é verdade. Quantos irmãos estão agora numa situação difícil, ligando lá para a Dona Maria que tem profecia, está vendo alguma coisa? O que você deveria estar vendo é o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, fazendo a vontade de Deus e crendo que Deus suprirá as suas necessidades se você for obediente. Fique, irmãos, comprando tijolinho, camiseta do missionário, do bispo, do apóstolo, tudo para tentar resolver a primeira pazinha, o primeiro tijolinho, o sapato abençoado que leva a glória de Deus, a meia sem chulé. Meu Pai do céu, não tem fim essas barbaridades. Nós precisaríamos buscar a face de Deus e não vivermos como pagãos. Os pagãos só vivem por seus interesses pessoais e frequentam igrejas para achar que serão abençoados nesta terra, mas você não. Deus suprirá as suas necessidades nesta terra, mas o que Ele quer é levar você para o céu, onde Ele está. E ouça o que Jesus disse: onde eu estiver, quero que vocês estejam também. Por isso que no verso 34, Jesus nos incentiva a confiarmos nele. Por isso, isso é uma locução. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará mais preocupações, suas próprias preocupações. Se você não aguenta as de hoje, se você começar a pensar amanhã, você morre. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então, irmãos, quais são as verdades que nós devemos crer? Deus não força a ninguém a segui-lo. Deus não força esse não sei se existe. Enfim, pois essa deve ser uma opção do ser humano. Você tem que escolher se você quer seguir a Deus ou não. Mas você não pode seguir a Deus com um espírito pagão. Há pessoas, mulheres, que não podem ver um homem que já se entregam. E depois vão para a igreja e levantam as mãos, aleluia. E o mesmo se dá com homens. Coisas imorais. A vida é mais importante do que a comida. E o corpo mais que roupas. Senhor, me ensine a enxergar isso. Senhor, me ensine a dominar a minha alma. Me ensine a colocar o meu corpo sob cabresto, sob o jugo do teu reino.
Eu não te sigo porque o Senhor me forçou. Eu te sigo porque eu reconheci. Eu fui convencido de que estava perdido e fui achado por Jesus. Creia nas provisões de Deus. Essa é outra coisa que não deveria estar aí, mas as provisões de Deus são verdadeiras. Eu me confundi e coloquei uma ação. Mas as provisões de Deus são verdadeiras. Todo cristão deve crer nas provisões de Deus. É isso que você deveria escrever. Pai, que eu creia que o Senhor é capaz de me conduzir. Teve uma época que eu estava numa igreja e que ela começou a se tornar totalmente mística. E Deus disse, saia daí. E eu disse, vou para onde? E a única resposta que eu ouvi é, saia daí. Era uma igreja muito rica. E eu recebia 70% de um salário mínimo. Mas nunca reclamei. Eu pregava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e ainda dava aula em seminário. Nunca me faltou nada. Irmãos sempre abasteciam a minha vida. Quando eu saí de lá, eu dizia, Deus, o que eu faço agora? Ele diz, durante 6 meses você não abrirá a sua boca. Tinha irmãos que chegavam na casa da minha mãe, que eu fiquei morando num quartinho, com as coisas que eu podia ter comigo tudo empilhado, com o perigo de cair na minha cabeça. E os irmãos tocavam, é aqui que mora o Walter, pastor Walter. Minha mãe falava, ele está aqui. Pode chamar ele, claro. Oh, eu não sei porquê. Deus tocou no meu coração de eu trazer esse dinheiro para você. E era justamente o que eu precisava. Outros traziam comida. Eu tenho provas de como Deus sustenta a nossa vida. E às vezes eu mesmo chego a duvidar. Mesmo tendo experimentado a grandeza de Deus. Nós somos assim, pecadores. Nós mudamos o tempo todo. Mas graças a Deus, por aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não muda. Os pagãos vivem somente para os seus próprios interesses. Se você está na igreja e só frequenta corrente, campanha, novena e os cambal, você é um verdadeiro pagão, você não é cristão. De acordo com Jesus, você não é. E compra água, e compra óleo, e compra sal, e bebe água, e bebe óleo, e come sal. Outro dia eu vi na televisão a reunião dos 200 pastores. Tinha 200 nos corredores da igreja. E o povo passando, e os caras assim, ó, como se estivesse tocando tamborim. Não existia um sentimento. Veja se isso é jeito de orar pelas pessoas. Isso é uma mentira. Deus não está contente com isso. E aquelas pessoas vão lá e deixam dinheiro lá. Por quê? Porque estão atrás de interesses pessoais. São cegos, guiando cegos.
Alguém diz, mas coitados, eles estão sendo enganados. Não estão, não. Eles estão dentro de uma igreja buscando os seus interesses. Se Jesus não os perdoa, também não. Porque são cegos sendo guiados por cegos. O reino de Deus e o que Ele quer devem ter prioridade na vida do cristão. Isto é uma outra verdade. Senhor, que eu não fique só falando que eu quero o Teu reino, que eu prove que Ele está em minha vida. Não se deve olhar para o futuro, tendo o presente como base. Ai, eu estou passando uma situação desgramada, como será amanhã? Faça a vontade de Deus, e amanhã Deus proverá. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Quer dizer então que eu só vou viver orando pelas pessoas? Não. Mande seus currículos, mantenha contato, continue trabalhando, mas não deixe de fazer o que Deus quer. Onde você estiver, cumpra a tua missão de cristão, e a porta vai se abrir. Isso acontece na vida de todos aqueles que creem. A proposta de Jesus é que nós sejamos submissos a Deus e não escravos das riquezas. Portanto, escolha a quem você quer servir, a Deus ou as riquezas. Uma vez uma pessoa estava numa igreja e ele disse, era melhor não ter falado. Ele pegou R$100, disse, pastor, aqui está meu dízimo. Logo depois, ele estava no telefone falando, olha, acertei um negócio de R$30 mil, tá? Foi uma bênção. Se é R$30 mil, por que ele deu 100? Mentiroso. Vocês se lembram muito bem de Ananias e Safira, o que aconteceu. Isso é aquela pessoa que serve as riquezas. Ele mente, pensando que Deus não conhece a mentira do seu coração. Ele diz, eu amo a Deus, as pessoas, mas ele não ama. Ele não tem compromisso nenhum. Decida servir a Deus não por ganância, mas por amor a quem Ele é. Se você conheceu quem Deus é, você sabe que Ele é poderoso para guardar seu depósito até o dia final. Ele vai guardar sua vida. Escolha a quem você quer servir, a Deus ou às riquezas. Mas por que voltou nisso tudo? Creia nos benefícios que Deus dá aos que confiam nele, por meio de Cristo Jesus. Não duvide. Não duvide. Deus não desamparará aquele que confia nele nesta terra. Porque quando Deus fez aliança com este homem e com esta mulher, Deus se aliançou a este homem ou aquela mulher para que em cooperação mútua a vida fosse compartilhada. Sirva a Deus segundo o Evangelho de Cristo, e não como os princípios pagãos, como os princípios pagãos, que só buscam interesse, desejos e o materialismo.
Irmãos, quando vocês vão acreditar que Deus está disposto a abençoar suas vidas se você buscá-lo de todo o coração? A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não olhe para o futuro, baseando-se no presente, mas confie a sua vida a Deus. Entrega os teus caminhos, isto é, entregue suas atividades, seus pensamentos, suas aflições, suas preocupações a Deus, e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe. Amém. No céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.